Graça e paz, muito bom dia. Hoje é um dia alegre para todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo. Ele é a esperança do mundo. Celebramos a sua ressurreição. E eu quero convidar a igreja, aproveitando que ainda estamos em pé, a abrirem suas Bíblias para fazermos a leitura de duas passagens bíblicas. A primeira no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nós leremos os 10 primeiros versículos. E a segunda passagem que nós vamos ler encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Leremos os 4 primeiros versículos do capítulo 3. Então, Mateus 28, versículos 1 a 10, e Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Se você não trouxe sua Bíblia, pode também acompanhar pelo telão a leitura da palavra do Senhor. E, portanto, nos diz assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Agora Colossenses, no capítulo 3, dos versos 1 a 4, nos diz: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Existem acontecimentos na história da humanidade que são marcantes, que marcam o início da nova era. Mas existem acontecimentos que são ainda mais marcantes do que talvez uma revolução, como a Revolução Francesa, a Revolução Americana, ou a proclamação de independência de algum país, como o Brasil ou os Estados Unidos. Existem acontecimentos que constituem, que mudam não apenas a história humana, mas têm um impacto por toda a eternidade. E a Páscoa, que nós estamos celebrando hoje, é um desses acontecimentos. E a origem da Páscoa, ela é bastante antiga. Ela remonta ao povo de Israel, há mais de 3.500 anos atrás, quando então conseguiram a sua libertação da escravidão do Egito. Deus, sobrenaturalmente, proveu uma libertação. Eles já não eram mais escravos e agora eles iam receber uma terra, iam poder viver em paz, servindo ao seu Deus, e os seus antigos inimigos, os egípcios, foram derrotados. Desde então, os judeus se constituíram como nação. Antes eles não eram efetivamente uma nação, mas a partir daquele acontecimento libertador na Páscoa judaica, eles se constituíram como o povo de Deus. Porém, aquela Páscoa e aquela grande libertação sobrenatural era apenas um prenúncio de uma libertação muito maior que viria depois. Ela ainda não era perfeita. O próprio povo de Israel voltou a pecar e voltou a ser escravizado pelos povos inimigos ao seu redor. Era necessário, portanto, uma libertação mais ampla, que alcançasse a raiz de todos os problemas. E essa libertação ela veio por meio de uma pessoa, um homem judeu, que veio para restaurar o povo de Deus que havia sido constituído lá atrás,
agora precisava de restauração, e este homem, ele leva o povo e leva todos os pecados daquele povo. E ele acaba pagando e sofrendo, sendo castigado e morto como um condenado, criminoso comum numa cruz, a morte mais cruel que já existiu na história da humanidade. Ele é condenado como se fosse um criminoso qualquer pelas autoridades da época, o Império Romano, o mais poderoso de todos, e também as autoridades religiosas judaicas, ou seja, o próprio povo de Deus que o havia rejeitado. Mas tudo isso que ele estava fazendo não era uma derrota, parecia ser uma derrota, mas na verdade ali, na sua morte e no seu castigo imerecido e injusto, ele estava pagando e sofrendo a penalidade que toda a humanidade merecia por causa do seu pecado e por causa da rejeição de Deus. E ali, na sua morte, ele derrota definitivamente os inimigos mais profundos da humanidade, ou seja, a morte e o pecado. Mas a história não acaba na sua morte, e aqui está a grande verdade. A história ela se consuma com a sua ressurreição numa manhã de domingo em Jerusalém. E é essa manhã de domingo, primeiro dia da semana, sobre ela que nós lemos aqui no capítulo 28, versículos 1 a 10 do Evangelho de Mateus. Todos os evangelhos terminam com a ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição essa que vem conectada também com a sua ascensão, ou seja, ressuscitado ele depois sobe aos céus e lá passa a governar sobre toda a criação à direita de Deus. E este acontecimento que nós lemos aqui no Evangelho, a ressurreição de Jesus Cristo, ela dá início, portanto, a uma nova era, é um acontecimento apocalíptico, é uma nova criação. Ainda que a imensa maioria da humanidade, os imperadores, os reis, os governantes, ninguém percebeu, a verdade é que naquela manhã de domingo, em Jerusalém, há quase 2000 anos atrás, a humanidade e a criação de Deus mudou. A nova criação de Deus entrou e invadiu o espaço da antiga criação. O futuro glorioso de Deus invadiu o presente da história humana. E Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E os evangelhos, a narrativa que nós lemos aqui, eu quero falar nessa manhã em dois aspectos da ressurreição de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, é inevitável falar do acontecimento, da narrativa, a ressurreição que inaugura essa nova criação. Mas a Páscoa, meus irmãos, ela não é meramente um evento bonito, legal, que aconteceu no passado, há 2000 anos atrás, e que agora nós simplesmente lembramos disso e, que legal, que bonito, me emociona, uma história muito bonita, uma pessoa que foi injustiçada, agora ela teve a vitória sobre seus inimigos, que bonito. Não. A Páscoa ela é muito mais do que isso e ela tem consequências na minha e na sua vida hoje, mais de 2000 anos depois. E é sobre isso que eu quero falar na segunda parte da nossa mensagem, baseado no texto de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 4. Mas antes, então, o nosso primeiro ponto é uma recapitulação do acontecimento decisivo, o acontecimento que inaugurou, portanto, os últimos dias. Os últimos dias dos quais os profetas falavam no Antigo Testamento, nos últimos dias, no dia do Senhor, haveria um dia em que a sorte do povo de Deus seria mudada, o povo de Deus seria transformado e os seus inimigos seriam derrotados. Pois bem, esse último dia, um destes últimos dias foi aquela manhã de domingo em Jerusalém. E a Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus, ao findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, o domingo de manhã. E por isso que no domingo a igreja, o povo de Deus se reúne para adorar a Deus semanalmente, porque foi nesse dia que uma nova criação aconteceu, foi nesse dia que a ressurreição de Jesus Cristo aconteceu, esse dia que o fato constituinte da nossa identidade como povo de Deus aconteceu. Naquela manhã, portanto, de madrugada, ao entrar do primeiro dia, Maria Madalena e outra Maria, ou seja, duas mulheres foram ver um sepulcro. Elas esperavam ver aquele que era considerado um grande profeta, Jesus de Nazaré, e que elas tinham esperança de que fosse o libertador de Israel. Elas esperavam ir lá encontrar um corpo severamente aflito, machucado, danificado, e elas esperavam ungir aquele corpo. Esperavam fazer atos fúnebres para honrar aquele que foi um grande profeta na perspectiva delas. Mas ao chegar lá, elas tiveram uma grande surpresa, e aqui o escritor, o evangelista Mateus, ele nos diz que aconteceram alguns acontecimentos sobrenaturais, são acontecimentos como que uma espécie de cataclisma, são acontecimentos apocalípticos. Geralmente quando se fala em trovões, em raios, em terremotos,
né, ou aparições de anjos, geralmente esses acontecimentos eles indicam que algo revolucionário, algo totalmente diferente está acontecendo na história do povo de Deus. E é por isso que o evangelista de Mateus ele ressalta estes fatos, porque ele quer indicar que aqui aconteceu alguma coisa inédita. E eis que houve então um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Algo absolutamente sobrenatural, indicando que os fins dos tempos profetizados por inúmeros profetas do Antigo Testamento estavam se concretizando. Algo fundamental estava acontecendo. E o verso 3 nos diz que o aspecto desse anjo era como um relâmpago, sua veste alva como a neve. O que nos fala também desse aspecto sobrenatural da sua pureza e da sua glória. Aquele anjo portava, ou tinha, ou refletia a glória divina, a glória do Senhor, a glória da nova criação. E os guardas que estavam ali e que testemunharam isso, tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, porque de fato, diante de uma aparição divina, uma teofania, a humanidade, o ser humano, pecador como é, independentemente de conhecer a Cristo, ele sabe que diante da divindade, na sua santidade, na sua glória, no seu poder, ele não pode prevalecer, ele não pode permanecer. E aqueles guardas que, portanto, que não conheciam Deus de Israel e que não criam em Jesus Cristo, eles se apavoram, eles caem no chão, eles ficam como mortos. Mas o anjo, por sua vez, se dirigiu às mulheres que seguiam Jesus Cristo com fidelidade. E a primeira coisa que ele diz a elas, porque elas também estavam assustadas, ele diz: não temais. Sim, vocês estão com medo, sim, porque algo inacreditável aconteceu, sim, algo novo aconteceu, sim, a glória de Deus está se revelando a vocês, sim, vocês são pecadoras, sim, mas apesar disso, não temam. Não temam, porque o que aconteceu aqui não é para destruir vocês, mas é para o bem de vocês. Vocês estão buscando Jesus crucificado. Vocês achavam que iam encontrar um ser humano, mais um, que foi morto injustamente na longa lista de pessoas mortas injustamente por pessoas perversas na história da humanidade. É isso que vocês estão buscando, mas vocês se enganaram, porque essa pessoa que vocês estão buscando não é simplesmente um mártir, não é uma vítima da sociedade, não é uma vítima da história, não é uma vítima dos acontecimentos, não é um líder político que foi injustiçado, não é absolutamente nada disso. Ele é o próprio Filho de Deus e, portanto, ele não está mais ali no túmulo. Verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou como tinha dito. Vocês se lembram? É como se eu estivesse dizendo para as mulheres, vocês se lembram, mulheres, que em alguns determinados momentos, Jesus, de uma maneira muito enigmática, disse que teria que sofrer, morrer, mas que ressuscitaria ao terceiro dia? Vocês se lembram? Sim, talvez vocês ouviram isso, mas não entenderam, pensaram que ele estava falando de uma maneira simbólica, pensaram que fosse uma parábola, uma alegoria, alguma historinha bonita, piedosa, mas não, ele estava falando literalmente, ele estava falando sério, ele iria ressuscitar. Vocês não entenderam e não creram nisso, mas ele de fato ressuscitou como ele tinha dito, ele cumpriu as suas promessas, o que ele prometeu, ele cumpriu. Então venham e vejam onde ele jazia, e elas vão e veem um túmulo vazio. Ele não estava lá, o túmulo estava vazio. E imediatamente elas são comissionadas, e o anjo diz: ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Elas agora têm uma missão, que é anunciar a ressurreição daquele que as pessoas queriam ser um profeta, mas que não era apenas um profeta. Era algo absolutamente sobrenatural e inesperado que acontecia. E ele diz: é como vos digo. E elas se retiraram apressadamente do sepulcro, tomadas de duas emoções aparentemente contraditórias, de medo e grande alegria. É medo porque é um acontecimento. Vejam, quando a gente pensa no Apocalipse, sejam sinceros, se vocês pensam na vinda de Jesus, não dá um medinho também? Pensando assim, poxa, né? Vai acontecer. Medo é uma reação que, em certo sentido, é natural a todo ser humano diante de uma manifestação de Deus. Mesmo que ela seja a nosso favor, nós ainda temos um pouco desse temor, porque afinal Deus é o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e o temor do Senhor, muitas vezes, ele implica também nessa sensação de que nós não temos uma dignidade para permanecer na sua presença, não somos dignos de estar na sua presença, e que talvez os acontecimentos possam nos afetar, possam até talvez nos destruir, e elas ainda estavam com medo diante daquilo que aconteceu. Era absolutamente espantoso, assombroso. Mortos não ressuscitam.
Você sabe, à luz da natureza, à luz da ciência, mortos não ressuscitam, não ressuscitam. Ninguém fica 3 dias num túmulo e ressuscita. Isso não acontece, isso não existe. Pelo menos à luz da ordem natural, isso não existe. É por isso que tantas pessoas se recusaram a crer em Jesus Cristo, e é por isso que tantas pessoas que se dizem cristãos, mas não o são, se recusam hoje a crer na ressurreição de Jesus Cristo. Porque na ordem natural isso não acontece. As mulheres estavam abismadas, estavam pasmas. E elas saem correndo e vão anunciar essa verdade aos discípulos, mas então elas têm um grande encontro. O verso 9 nos diz: e eis que Jesus vai ao encontro delas e diz: salve! O Jesus Cristo ressurreto, o Jesus Cristo glorioso, e que agora tem um corpo glorioso, que reflete a glória de Deus Pai. Ele se compadece, se revela a elas, e ele não se revela com palavras solenes, com palavras acusatórias, repreendendo a fé delas, ou a fraqueza da fé delas, ou repreendendo a condição delas, mas ele se manifesta de uma maneira terna, de uma maneira compassiva, de uma maneira amorosa. E ele diz: salve, ele saúda elas, e elas se aproximando, elas então têm a única reação adequada diante das circunstâncias. Aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Elas agora têm a compreensão, a partir deste acontecimento, que Jesus não é meramente um profeta, não é meramente um Messias prometido, que seria um rei humano que libertaria Israel das potências estrangeiras, da opressão romana, que faria uma revolução e instauraria um reino de paz para todos os judeus. Jesus é muito mais do que esse rei humano aguardado. Ele é sim esse rei humano aguardado, mas ele é o próprio Filho de Deus, e portanto ele é digno de adoração, e elas adoram Jesus Cristo como rei, como Deus e como Senhor que ele de fato é. E Jesus, vejam, Jesus, se ele não fosse Deus, ele poderia dizer: por favor, não me adore, calme, você deve adorar somente a Deus. Não, Jesus não tem essa reação. A reação de Jesus não é: eu não sou digno de adoração. A reação de Jesus é: não temais. Mais uma vez, sim, vocês estão com temor, sim, o temor de Deus é bom, mas não temam, porque eu estou revelando aqui o Deus que ama vocês, o Deus que faz novas todas as coisas para a salvação de vocês. Agora é um momento de alegria, agora é um momento de regozijo. Então, vão e avisem aos meus irmãos. Os discípulos, aqueles que seguiam Jesus agora, eles não eram apenas discípulos que seguiam o mestre, não eram apenas umas pessoas que estavam numa relação hierárquica. Agora Jesus os chama de irmãos. A sua ressurreição, ela muda a ordem cósmica de tal maneira que aqueles que o seguem agora são colocados na mesma posição dele, ou seja, de filhos de Deus. Eles não são apenas servos, eles são filhos, e eles estão numa posição junto com Jesus de irmandade. Jesus é nosso irmão. Então, digam aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E é interessante, né? Às vezes na nossa religiosidade popular, a gente bota como se Jesus estivesse falando a nós como se nós fôssemos filhos de Jesus, mas nós não somos filhos de Jesus, nós somos filhos de Deus, e somos irmãos de Jesus. Jesus é como o nosso irmão mais velho, é o irmão primogênito, é o irmão que nos aceita na sua família na adoção, é o irmão que nos trata como iguais, ainda que não tivéssemos nenhum direito de estarmos nessa posição. Somos irmãos. E isso, mais uma vez, aponta para uma nova realidade que foi inaugurada por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E aqui nós entramos, então, na segunda parte da nossa mensagem de Páscoa, o nosso texto de Colossenses, no capítulo 3. Vejam, nós aqui recapitulamos a história fundamental da Páscoa cristã, que ressignifica a Páscoa judaica. A Páscoa judaica comemorava a libertação da escravidão do Egito, a derrota dos inimigos do povo de Deus e uma vida nova para a nação de Israel. Mas agora, com a ressurreição de Jesus Cristo, o que nós temos? Jesus Cristo é o Israel de Deus. Ele representa Israel e ele paga por toda a penalidade, e ele forma agora um novo povo. E todos aqueles que estão em Cristo passam a ser o povo de Deus, passam a ser o Israel de Deus. Seja os judeus, etnicamente falando, sejam nós que não temos nenhuma ascendência judaica, mas que cremos nele, cremos no Messias esperado, que é o próprio Jesus Cristo. E agora, portanto, é iniciada uma nova criação, esse povo restaurado tem uma missão a cumprir. Mas a ressurreição de Jesus Cristo não é pura e simplesmente um acontecimento que fica no passado.
Ele tem sim, é uma história belíssima, é uma história que reverte uma série de injustiças. Ele foi vindificado, ele foi declarado como justo diante de Deus e a sua ressurreição é a prova disso. Sim, tudo isso é verdade, mas a ressurreição de Jesus Cristo ela transcende a própria pessoa de Jesus Cristo. E ela nos impacta, ela impacta o nosso presente e impacta também o nosso futuro. A ressurreição de Jesus Cristo ela tem, portanto, 3 dimensões. Passado, aquilo que aconteceu 2000 anos em Jerusalém, o início de uma nova criação. Presente, aquilo que Ele está fazendo em nós hoje aqui e fez com as gerações que vieram antes de nós e fará com as próximas gerações, com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. E por fim, futura, no sentido de que um dia nós mesmos desfrutaremos literalmente e integralmente dessa mesma ressurreição gloriosa que Ele desfrutou há 2000 anos atrás em Jerusalém. E é sobre isso que o texto de Colossenses quer ressaltar. Ele quer ressaltar esses 2 aspectos da ressurreição, presente e futuro, o poder da ressurreição. E eu gostaria de enfatizar nesta manhã esse aspecto da Páscoa e da ressurreição de Jesus Cristo. O poder da ressurreição de Jesus Cristo que opera em nós e continuará operando e por fim se manifestará de uma maneira gloriosa na nossa ressurreição final. Paulo é a pessoa mais adequada para falar sobre isso, porque ele, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, que escreveu várias cartas, ele mesmo não presenciou esses acontecimentos em Jerusalém. Ele não estava lá naquele dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele não estava entre os discípulos que viram a ascensão de Jesus aos céus. Mas, num determinado momento, quando ele era inimigo da igreja, estava perseguindo a igreja, ele teve uma visão no caminho para Damasco, a cidade de Damasco, quando ele ia lá para perseguir e matar cristãos, ele teve uma visão. O próprio Cristo ressurreto em toda a sua glória apareceu para ele naquela estrada. E ali ele se converteu e foi chamado como apóstolo. Por isso ele diz, na carta aos Coríntios, ele diz que ele mesmo viu o Cristo ressurreto. Não foi uma visão, não foi um sonho, não foi meramente algo da imaginação, mas literalmente Jesus Cristo apareceu para ele em toda a sua glória. E aquilo teve um impacto. Paulo viu a glória de Deus revelada em Jesus Cristo ressurreto, e isso impactou a sua vida tremendamente. E agora ele passa a pregar esse Cristo ressurreto em todas as igrejas que ele vai e ele funda. E aqui ele escreve a igreja de Colossos, e ele quer que aquela igreja, portanto, viva no poder dessa ressurreição. E é importante que falemos sobre isso, e não somente hoje, que é o culto de Páscoa, mas, na verdade, a nossa vida e a nossa espiritualidade ela deve ser orientada pelo poder da ressurreição, não apenas. Às vezes nós enfatizamos muito a cruz e o Cristo ressurreto, e isso é adequado, é correto. Mas nós devemos lembrar que se não houvesse ressurreição, Jesus teria sido apenas um mártir, teria sido apenas uma história triste. Uma história que poderia inspirar, mas que não teria poder nenhum, não teria vitória nenhuma, e nós continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados e não teríamos esperança de vida eterna e nem de ressurreição. Agora, uma vez que Cristo ressuscitou, nós vemos que o poder de Deus atuou nele. E esse poder de Deus que atuou em Jesus Cristo pode e está atuando em nós hoje. Não é apenas algo que aguardamos para o futuro, é uma realidade no presente. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Vejam só, a minha versão aqui, a versão que nós lemos, não é a melhor tradução, não é a melhor versão para o versículo 1 do capítulo 3. Ela diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Na verdade, quase todas as outras versões elas vão traduzir um pouco diferente, elas vão dizer assim, portanto, já que fostes ressuscitados. Não é uma condição. Paulo está dizendo assim, olha só, se vocês foram ressuscitados, pode ser que você não tenha sido, mas se vocês foram ressuscitados, então vivam, né, de acordo. Não, Paulo está dizendo, vocês foram ressuscitados. Não existe opção. Se vocês seguem a Cristo, se vocês são filhos de Deus, vocês foram ressuscitados. Não tem opção de alguém ser cristão e não ter sido ressuscitado com ele. Então, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto. E o que ele está querendo dizer aqui que nós somos, com essa expressão que nós fomos ressuscitados com Cristo? Ele está fazendo uma alusão à nossa regeneração e ao batismo, que por sua vez está relacionado com a regeneração. Quando nós somos batizados, nós nos identificamos com a morte de Cristo, nós morremos por pecado. Morremos para a nossa natureza pecaminosa.
Morremos para a antiga criação, a criação que estava maculada pelo pecado, a criação que era a regra vigente antes da ressurreição de Cristo. E quando nós saímos das águas do batismo, nós ressuscitamos junto com Cristo. O sair das águas é uma ressurreição simbólica. E agora que nós ressuscitamos com Cristo, e isso tudo nos fala da obra regeneradora do Espírito Santo em nossa vida. Paulo vai dizer em Efésios que ele nos deu vida estando vós mortos ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, não é que estávamos doentes, enfermos e tentando nos automedicar e nos reerguemos. Não, nós estávamos mortos, não havia absolutamente nada que pudéssemos fazer, mas ele, por Jesus Cristo e pelo seu Espírito, nos deu vida. E, portanto, nós somos ressuscitados com Cristo. Há um poder, portanto, esse poder que levantou um cadáver da sepultura depois de 3 dias de sepultura, esse poder está atuando em nós hoje. É o mesmo poder, Paulo deixa claro, é o mesmo poder. Então, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo está dizendo, olha aqui, já que vocês foram ressuscitados, entenda uma coisa, vocês foram ressuscitados, então busquem as coisas que estão de acordo com essa nova criação. Porque vejam, a ressurreição de Jesus Cristo dá origem a uma nova criação. O reino de Deus, o futuro de Deus invadiu a presente era. As coisas não podem mais continuar a serem como eram. O mundo não percebe isso, mas vocês que seguem a Cristo precisam entender e precisam perceber. E ele vai explicar por que no mundo, e muitas vezes os próprios cristãos não percebem isso, mas aqui ele está falando, Jesus Cristo ressuscitou e vocês ressuscitaram junto com ele. Então, busquem o que é condizente com essa condição de ressuscitados em Cristo. Busquem as coisas do alto. E aqui, não entendam mal, ninguém está falando aqui numa alienação. Eu vou pensar só no céu, nos anjos, eu vou largar meu trabalho, vou largar meus estudos, vou largar minha esposa, vou largar minha família, vou largar tudo para me dedicar a Cristo. Algumas pessoas interpretaram dessa maneira esse versículo, mas não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo não está desprezando a vida cotidiana que Deus nos dá, nem as nossas responsabilidades como seres humanos. Mas a questão é que Paulo está dizendo que nós temos que reorientar nossa mente e nosso foco e devemos reinterpretar toda a nossa vida e tudo que fazemos, todas as nossas vocações e todas as nossas responsabilidades como pai, como profissional, como mãe, como filho. Tudo isso tem que ser reinterpretado à luz da realidade de que agora nós ressuscitamos com Cristo e pertencemos a Ele. Tudo tem que ser reinterpretado, tudo tem que ser transformado, é o que Paulo fala lá em Romanos 12. Não nos deixarmos levar pela mentalidade desse mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. A palavra de Deus precisa nos transformar, isso é buscar as coisas do alto, porque veja, os colossenses, havia lá na cidade de Colossos uma heresia, as pessoas até buscavam lá, era uma coisa meio mística, assim, gnóstica, eles buscavam uma inspiração, faziam meditações, buscavam um conhecimento secreto de coisas espirituais, que eram mais espirituais que a realidade material, e tudo isso estava errado. Parecia ser espiritual, mas estava errado. Quer dizer, não é porque a gente pensa em coisas espirituais que nós estamos buscando efetivamente as coisas do alto, as coisas de Cristo, as coisas da nova criação. Muitas vezes essa espiritualidade espiritualista, como poderíamos dizer, ela também é falsa, ela também é terrena, ela também é carnal. É simplesmente uma manipulação de nossas emoções e Paulo não está ensinando sobre isso. Paulo, ele quer é que a palavra de Deus oriente a nossa vida em tudo o que nós fizermos. E quer que nós de fato vivamos a nova vida e vivamos o poder da ressurreição aqui, agora, no presente. E veja, ele diz assim, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Não é que ele ressuscitou, morreu depois. Não é que ele ressuscitou e ficou vagando por aí, ou é um espírito desencarnado, uma espécie de fantasma ou algo desse tipo. Absolutamente não. Jesus Cristo ressuscitou, ele tem, hoje mesmo, ele tem um corpo. Ele tem um corpo. Ele é o homem-Deus, ele tem um corpo e lá no alto ele vive e está assentado à direita de Deus. Ele é rei. Estar assentado à direita de Deus significa dizer que ele é rei, que ele é soberano sobre todas as coisas e sobre toda a criação. Paulo está fazendo uma alusão aqui a um salmo messiânico, Salmo 110, versículo 1. Davi escreveu esse salmo falando de um futuro e ele diz... Davi escreveu assim, disse o Senhor, ou seja, Yahvé, Deus, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Davi está chamando alguém
que é descendente dele, de meu Senhor, ou seja, alguém que é maior do que ele, o grande rei Davi, tinha alguém que é o Senhor dele. E aí, então, Deus Pai, Yahvé, disse a essa pessoa que é o Senhor de Davi: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso nos fala, portanto, do reinado presente de Jesus. Esse salmo ele se refere a Jesus Cristo. Ele ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à direita e lá ele reina à direita de Deus. Os inimigos de Jesus Cristo, eles foram derrotados na sua morte e ressurreição, mas eles ainda exercem alguma influência nesse mundo. Deus ainda dá um tempo na sua providência, na sua soberania, no seu conhecimento, para que as coisas continuem a acontecer, para que Satanás ainda exerça uma influência sobre o mundo. Nós sabemos, o mal ainda existe, o pecado ainda existe, nós ainda lutamos contra o pecado. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas o Salmo diz que Jesus está sentado à direita e Deus está colocando as coisas todas debaixo do seu pé. E haverá um dia que definitivamente tudo e absolutamente tudo será colocado debaixo dos pés de Jesus Cristo. Agora ele reina tolerando a existência dos seus inimigos. E os seus inimigos, inclusive, ignoram o seu reinado. Não tem essa consciência. Mas independentemente disso, ele está vivo à direita de Deus e está reinando. E por isso Paulo vai dizer: lembrem-se, vocês foram ressuscitados com Cristo e esse Cristo está lá à direita de Deus Pai e vocês têm participação com Ele. Ser ressuscitado com Cristo quer dizer que vocês têm uma união com Ele. Vocês estão unidos a Ele. Os benefícios que Ele conquistou são de vocês também. E se Ele herdou uma glória, vocês também herdaram uma glória. Se Ele herdou a justificação, vocês herdaram a justificação. Se Ele é considerado santo, agora vocês são considerados santos. Se Ele é considerado justo, agora vocês são considerados justos. Portanto, se tudo isso é verdade, vocês estão unidos a Ele, então vivam também de uma maneira e pensem, tenham a mente dEle em tudo que vocês fizerem. Por isso o verso 2 vai dizer: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Novamente, Paulo não está pedindo para que nós nos alienemos da realidade, ele está simplesmente dizendo que toda a nossa vida agora tem que ser conectada com essa soberania de Jesus Cristo e com o nosso pertencimento a Ele. É isso que significa pensar nas coisas dos altos. E sim, devemos refletir em Cristo, na glória de Cristo, a glória do Cristo ressurreto. Devemos almejar essa glória, devemos almejar ver essa glória, contemplar a sua presença. O que nós fazemos quando vemos a igreja, quando cantamos, quando oramos, quando ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra de Deus em casa, quando nós oramos, e oramos também conforme a palavra de Deus em nossa casa, ou em pequenos grupos, ou em outras situações, tudo isso são práticas que estão nos levando a contemplar a glória de Deus por meio da sua revelação na sua palavra. Deus quer e irá revelar a sua glória ao seu povo dessa maneira, e haverá momentos que essa glória será revelada ainda de uma maneira mais especial, como muitas vezes aconteceu ao longo da história do povo de Deus, nos inúmeros avivamentos que a igreja passou. E se nós quisermos ver a glória de Deus, nós temos que buscar as coisas do alto. Não devemos ficar restritos às coisas daqui, às coisas temporais, e nem deixar que elas determinem as nossas prioridades. E esse é um problema, não é um problema apenas da sociedade secularizada, que não crê em Deus, que só pensa na ordem transitória, no materialismo. Mas nós, cristãos, muitas vezes também, a mentalidade materialista, transitória, ela entrou na igreja ao longo da história e também no século XX de uma maneira muito forte. A tal ponto, e é uma coisa que me indigna muitas vezes quando eu vejo muitas igrejas evangélicas de classe média, porque é isso, porque parece que as igrejas cederam, capitularam nessas pressões das nossas sociedades, de tal forma que o púlpito ele quer ensinar as pessoas a serem bem-sucedidos no trabalho, a terem um casamento feliz, a terem uma família perfeita, a serem bons pais e boas mães, a terem bons relacionamentos, a crescerem na vida e a prosperarem. E vejam, ninguém questiona a legitimidade dessas coisas, elas são importantes, mas a questão é que o papel da igreja é, antes de tudo, comunicar a glória de Cristo e a salvação que Ele oferece. E quando a igreja se concentra em atender necessidades individuais de um ego muito elevado, porque as pessoas são egoístas, são egocêntricas, elas pensam que a única coisa que importa é a prosperidade delas, o sucesso delas, a família delas, e acham que a igreja tem que ficar abençoando isso, passando a mão nisso e ensinando a como ser bem-sucedido nisso. Quando as pessoas estão apenas indo na igreja por causa disso, elas estão apenas pensando nas coisas terrenas. E a igreja se torna apenas uma espécie de culto a Baal que está ali abençoando as escolhas idólatras das pessoas. As pessoas vivem para a realidade transitória e ainda tem um pastor para abençoar isso e dizer que é de Deus.
Mas pensar nas coisas terrenas e nos concentrarmos naquilo que está no alto é colocar todas essas coisas na perspectiva correta e submetê-las aos Cristo ressurreto. E lembrar que nós temos uma missão com esse Cristo ressurreto e que a nossa vida não pertence a nós mesmos e ao nosso ego, que acha que pode fazer o que bem entender e que é escravo da sua própria liberdade. Não, a nossa vida pertence a Ele. E é por isso que Paulo continua no verso 3. Por que nós devemos buscar as coisas do alto? Porque morrestes. Quando cremos em Cristo no batismo, é simbolizado no batismo, nós morremos. E a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E esses versos, às vezes de difícil compreensão e tradução, esse verso 3, ele nos fala que pelo menos, existem talvez até outras possibilidades de aplicações, mas pelo menos duas verdades importantes e gloriosas para a nossa vida hoje. O que Paulo está querendo dizer que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus? Ele está dizendo, em primeiro lugar, que nós agora estamos desfrutando do poder da ressurreição do Cristo glorioso. Imaginem a glória de Deus. Só que vocês podem imaginar a glória de Deus, mas vocês já viram o Cristo ressurreto, literalmente? Viram toda essa glória? Não, não vimos. Essa glória do Cristo ressurreto e esse poder da ressurreição que nos transforma, que nos dá vida, ele está oculto em nossa realidade presente. Nós contemplamos por fé. E é bem verdade que esse poder invadiu a nossa era, porque Paulo está falando também do presente. Esse poder já opera no presente, ele opera agora em nossa vida. Mas ao mesmo tempo que ele opera agora, ele opera aqui, ali, em momentos importantes da nossa vida, mas ele está oculto. Ou seja, nós não temos o domínio desse poder. Nós não vemos isso toda hora, nós não vivemos de vitória em vitória, fazendo o mar se abrir na nossa frente. Tudo isso é bobagem, achar que isso vai ser sempre assim. O poder de Deus, ele atua em nossa vida, mas ele atua de uma maneira oculta, e nós contemplamos hoje a glória de Cristo por fé, e não pelo que vemos. E muitas vezes esse poder vai se manifestar em meio à nossa fraqueza. Nós vamos passar por momentos de tristeza, por lutas, por às vezes derrotas contra o pecado, contra o mal. Essas coisas estão na nossa vida e nós estamos ali, mas em meio a tudo isso, nós vemos o poder de Deus agindo, nós vemos o poder de Deus nos restaurando, nós vemos o poder de Deus nos santificando, nós vemos o poder de Deus nos capacitando a servi-lo, nós vemos o poder de Deus nos chamando de volta, nós vemos o poder de Deus avivando a nossa fé, fortalecendo o nosso coração, reanimando as nossas afeições, redirecionando o nosso amor para Ele. A nossa vida está oculta em Cristo. Nós ainda não vemos toda a glória que nos está reservada. É uma realidade, é um poder, mas ainda está oculta. Ainda não se revelou tudo o que vai acontecer. Ainda aguardamos, nós já temos, mas ainda não temos tudo o que nos foi prometido. Nós vivemos pela promessa, vivemos por fé. A ressurreição de Jesus Cristo antecipou algumas dessas promessas e o seu poder está disponível. Mas nós ainda aguardamos uma promessa ainda maior e muito maior do que aquilo que nós já recebemos até o presente. E podemos saber que essas promessas vão se concretizar. Por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e derrotou a morte. É por isso que nós podemos ter essa certeza. Agora, dizer que a nossa vida está oculta em Cristo, com Cristo em Deus, também significa que Ele está conduzindo, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando, Ele está nos preservando até o grande dia da manifestação da sua glória. Está oculta, ou seja, está escondida, está protegida dos ataques de Satanás, dos ataques dos inimigos do povo de Deus, que não significa que nós não venhamos a sofrer opressão, ataques do inimigo, tentações, sofreremos isso, mas ainda assim nossa vida está oculta nele. Ele é o nosso poder, Ele é a nossa força, Ele nos conduz em meio aos caminhos, os vales de sombra da morte que nós vivemos nessa vida, na nossa existência presente. Está oculta nesse sentido, está guardada, está protegida. Isso nos dá segurança. Podemos ter a segurança de que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir e cumprirá isso em nossas vidas. E assim nós entramos no último verso, verso 4, que nos fala, portanto, então, se do 1 até o 3 nos falou da realidade presente desse poder da ressurreição operando agora, ele nos fala então do dia em que esse poder vai se manifestar como uma glória nunca antes vista e nem sequer imaginada por nós, que nós nem conseguimos imaginar, mas apenas aguardamos por fé. Quando ele diz, verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A
a glória que nós buscamos, a glória que queremos ver, a glória que transforma, a glória que transformou o profeta Isaías e o comissionou, a glória que transformou o profeta Ezequiel, a glória que transformou o apóstolo Paulo de perseguidor ao maior apóstolo da história da igreja. Essa glória um dia se manifestará com Cristo. E um dia essa glória deixará de estar oculta, ela não estará mais oculta. Um dia as pessoas terão a consciência, as pessoas que não servem a Cristo terão a consciência plena de que Ele é Rei e de que Ele é Senhor, e elas e todo o mal e todos aqueles que se opõem a Cristo estarão definitivamente submissos a Ele. Um dia, portanto, Ele virá em glória. Mas vejam que Paulo diz, esse dia é quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. É importante lembrar que Paulo está lembrando verdades inclusive que estão aí em catecismos cristãos e evangélicos, né? Qual a nossa única esperança na vida e na morte? A nossa esperança na vida e na morte é que não somos de nós mesmos, mas pertencemos a Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz que Cristo é a nossa vida. E aí, novamente, ele está falando da nossa união com Cristo e da nossa identificação com Ele. O que é dele é nosso. E o que é nosso é dele. Ele levou o nosso pecado, levou a nossa maldade, levou os nossos vícios, levou a nossa mortalidade, levou tudo que não presta da gente, ele levou. Por outro lado, tudo que é dele é nosso. Sua glória, sua justiça, sua santidade, a vida eterna é nosso. Cristo é a nossa vida e é por isso que nós não pertencemos a nós mesmos. E é por isso que em outro lugar Paulo vai dizer, e nós sempre lembramos disso na nossa oração da Santa Ceia, e pedimos para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. A nossa vida não pertence a nós. E quando a nossa vida, que é o próprio Cristo, se manifestar, então essa glória que nós contemplamos por fé agora se manifestará de uma maneira gloriosa. E enquanto ela não se manifesta, Paulo está querendo dizer aqui, estejam motivados, estejam alegres, porque esse poder e essa glória está operando em vocês agora com uma realidade presente e está capacitando vocês para que vocês cheguem naquele dia da manifestação da sua glória. Ver a glória de Deus, meus irmãos, é o motivo para o qual nós somos criados. Viver em comunhão com Deus é ver a sua glória. A satisfação que isso vai proporcionar é a satisfação maior do que qualquer outra coisa que o mundo possa nos oferecer. Ontem mesmo eu assisti com as gurias ali o filme, A Revolução de Jesus, né, o Jesus Revolution, né, que é uma história real de um avivamento entre os hippies na Califórnia nos anos 60 e 70, né, um impacto que teve a conversão de multidões, e uma percepção que os líderes do movimento tiveram é que aqueles jovens que se entregavam às drogas, que eram revoltados com a política, com a sociedade, com tudo mais, e queriam viver de uma maneira alternativa, e se entregavam ao sexo, às drogas, à imoralidade, a verdade é que eles estavam buscando algo. A sede que eles tinham era uma sede de Deus, e eles queriam encontrar a satisfação naquilo que os seus instintos empurravam eles. É geralmente a satisfação sexual e as experiências transcendentais que às vezes as drogas induzem o cérebro humano. Essa busca era uma busca pelo divino, eles tiveram essa percepção e passaram a pregar Jesus Cristo, e milhares e multidões de jovens, então perdidos nessa busca desesperada por algo glorioso, encontraram essa glória na única fonte possível de glória, que é Jesus Cristo. Encontraram a satisfação no único lugar em que eles poderiam encontrar a satisfação eterna, a satisfação permanente e a satisfação verdadeira. É disso, portanto, que Paulo está falando, da glória, a glória que nos é revelada, e é por isso que hoje, mais de 2000 anos após a ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos nos alegrar com a sua ressurreição, com a vitória do mal, e podemos imaginar o quão glorioso é o nosso futuro e quão felizes e satisfeitos estaremos na eternidade com Cristo. Mas lembrem-se que esta felicidade e esta satisfação, ela também está disponível para nós agora, hoje, ainda de uma maneira pequena, mas ela está disponível. O poder da ressurreição é uma realidade permanente, presente. E assim, eu encerro essa mensagem com três aplicações aqui que recapitulam tudo o que foi falado nessa nossa mensagem de Páscoa. Em primeiro lugar, lembre que o poder da ressurreição que opera em nós hoje, ele não vai nos isentar das provas, dos sofrimentos, dos desafios no dia a dia. O poder da ressurreição não significa que agora nós vivemos já num paraíso restaurado, como se estivéssemos na praia, tomando sol, apenas aproveitando e relaxando.
Na verdade, o poder da ressurreição, ele atua em nós hoje para que cumpramos a nossa missão. E ele nos fortalece e nos capacita na nossa luta contra o pecado e contra o mal. Mas a verdade é que ele está aqui e ele está nos capacitando nessa luta. É importante que entendamos, meus irmãos, o poder da ressurreição é algo real. É real. E Paulo está dizendo, vejam, eu não estou pedindo para que vocês vivam de uma maneira digna do Evangelho, apenas como uma obrigação que eu sei que vocês não vão conseguir cumprir. Não. Eu não estou simplesmente querendo motivar vocês a fazer algo que vocês não podem. Não. Vocês têm um poder que os capacita. Vocês têm. E esse poder, por sua vez, deveria motivá-los a buscar isso. Veja, se alguém dissesse para mim, Rodrigo, tu quer vir para a Europa? Eu digo, sim, eu quero ir para a Europa. Então tu pode vir a pé para a Europa. Eu não ia me sentir motivado para fazer uma viagem a pé para a Europa. Ela é impossível de ser feita a pé. Agora, se alguém me dissesse, tu quer vir para a Europa, eu te dou a passagem aérea e tu pode embarcar no voo, eu me sentiria motivado a fazer essa viagem, porque agora eu tenho o poder, eu tenho o meio para fazer isso, para fazer essa viagem. É isso que Paulo está dizendo aqui. A nossa união com Cristo significa que nós temos sim o poder da ressurreição dele atuando em nossa vida. Então sim, nós podemos lutar contra o pecado e sim, nós podemos em meio às aflições da vida saber que Deus está ao nosso lado e saber que Jesus Cristo está ao nosso lado para que possamos ter uma vida transformada e ressurreta e que reflete, portanto, a glória de Cristo. A segunda aplicação, portanto, a primeira é: entendam que esse poder é uma realidade, que nós enfrentaremos lutas, mas esse poder vai nos acompanhar em meio a essas lutas, nos capacitando e nos fortalecendo. E, portanto, assumam esse poder e lutem contra o mal. A segunda aplicação é que nós somos ensinados por Paulo a ver a realidade, ver todas as coisas, ver todas as nossas escolhas na perspectiva de Cristo e não pela nossa perspectiva. Portanto, olhemos para Cristo. O Cristo ressurreto e exaltado, não meramente o Cristo fraco, o Cristo, às vezes as pessoas falam tanto da fraqueza, como pintam um cenário de um Cristo fraco, perdedor. Não é nada disso, isso não reflete a realidade de Cristo. A cruz, ele obteve uma vitória por meio da sua aparente fraqueza e aparente humilhação. Na fraqueza e na humilhação da cruz ele tem uma vitória, e agora ele está ressurreto. Essa é a realidade presente, o Cristo ressurreto. Então, olhemos para esse Cristo ressurreto, e nessa perspectiva do Cristo ressurreto, glorificado, exaltado à direita do Pai, um Rei poderoso, nós devemos olhar e definir a nossa vida, definir um estilo de vida compatível com essa transformação, compatível com essa glória do Cristo ressurreto, compatível com essa realidade de que há uma nova criação, e nós fazemos parte dessa nova criação. Todos aqueles que creem em Cristo foram unidos a Ele e são parte de uma nova criação, são nova criação, nova criatura, foram ressuscitados já agora. E assim, podemos reavaliar todas as nossas prioridades e escolhas à luz dessa realidade gloriosa. E por fim, a terceira e última aplicação. Nós precisamos estar saturados do Cristo ressurreto e da sua glória. Estaremos saturados do Cristo ressurreto e da sua glória, por sua vez, quando tivermos um firme compromisso com Ele, como discípulos, e seguimos a Ele, seguimos o seu ensinamento, e nos identificamos com Ele, e participamos do seu poder, e renovamos a nossa mente diariamente, à luz da sua vontade, à luz da sua palavra. E assim vemos os nossos desejos e o nosso coração, ainda muitas vezes preso às coisas da presente era, nós vemos os nossos desejos e o nosso coração serem transformados à medida em que nos colocamos à disposição de Cristo, em que nos dispomos a segui-lo, em que meditamos na sua glória, em que nos saturamos da sua glória. Esse é o nosso chamado na nossa vida, na era presente, até o dia em que Cristo voltar gloriosamente. E eu quero convidar você para que você faça o propósito de buscar dia após dia ver este Cristo glorificado, este Cristo ressurreto, esse Cristo glorioso. O poder da ressurreição já nos foi disponibilizado, mas nós devemos buscá-lo também. E Paulo nos fala isso em quase todas as suas cartas. Esse poder está à disposição, cabe a nós buscá-lo. Você tem buscado esse poder da ressurreição? Você tem meditado no Cristo ressurreto?
Na nossa consagração na semana passada, nosso irmão Luciano trouxe uma reflexão aqui belíssima, né? Quando refletimos, meditamos sobre a glória futura que nos aguarda. Esse tipo de meditação é fundamental para que estejamos mais saturados da realidade do Cristo ressurreto em nossas vidas, da realidade da glória de Cristo. Se quisermos ver a glória de Cristo nos últimos dias, nós devemos desejar essa glória agora, no tempo presente. O quanto você tem almejado a glória de Cristo? Se é que você o conhece, se é que você o serve. Se você não conhece, se você não serve o Cristo ressurreto e glorioso, essa manhã o convite é feito para você. Aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida a Ele. Disponha-se a segui-lo. E se você já fez isso, já o conhece, já o segue, o meu convite é para que você renove esse propósito e busque ansiosamente, como diz o salmista, eu te busco ansiosamente. Busque ansiosamente contemplar a glória do Cristo ressurreto. A contemplação dessa glória vai nos transformar e vai nos fortalecer ainda mais até o grande dia, quando a nossa vida, que está oculta em Cristo, se revelar juntamente com Ele em toda a sua glória. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno e Pai amoroso, nosso coração está alegre nesta manhã de domingo, o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho dentre os mortos. Essa ressurreição que inaugurou uma nova era, uma nova criação. Estamos vivendo nos últimos dias aquele período entre a ressurreição do teu Filho Jesus, que antecipa o teu futuro glorioso, os dias até o dia daquela vinda gloriosa, quando então, no último dia, se consumará a nossa glorificação, a nossa ressurreição, a nossa vida eterna, o grande banquete de alegria, quando estaremos na tua presença por toda a eternidade, contemplando a tua glória, satisfazendo, portanto, todos os nossos anseios, todos os anseios da nossa alma, que muitas vezes são direcionados a coisas que não são deuses, a coisas que não podem efetivamente nos satisfazer de uma maneira definitiva. E eu quero orar agora, Senhor, nessa manhã, portanto, para que o Teu Santo Espírito haja na vida de cada coração que está aqui presente, Senhor. Se alguém aqui que não Te conhece, que não tem o Teu Filho Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eu oro para que o Teu Santo Espírito faça uma obra poderosa nesse coração, leve o Senhor à fé e que ele creia, Senhor, no Jesus Cristo, aquele que morreu por ele e que ressuscitou dos mortos por ele e que traz salvação e vida eterna. E se sujeite, portanto, ao senhorio de Jesus Cristo, sim. E uma vez crendo em Jesus Cristo e se sujeitando a Ele, Senhor, que Ele possa ter a vida eterna e a alegria perpétua de Te conhecer e de Te servir. E que esse poder da ressurreição atue na vida daqueles que não Te conhecem e atue também na vida de cada vida que está aqui e que já fez essa escolha, que já fez essa decisão, que já Te serve, mas que talvez possa estar desanimado, possa não ter um desejo de estar na Tua presença, um desejo de ter comunhão contigo, possa talvez ter uma vida muito egocêntrica, muito ditada pelas realidades presentes, pela era presente, mas que o poder da ressurreição, Senhor, possa reavivar, Senhor, a fé que existe nesse coração, possa trazer, Senhor, de volta a verdadeira vida espiritual, possa, Senhor, trazer um desejo para contemplar a Tua glória e de viver à luz da glória do Cristo ressurreto, Senhor, sim, e que Tu derrame abundantemente um avivamento, portanto, sobre esta igreja, sobre nossa cidade, sobre nosso país, Senhor, sim. Aqueles que Te buscam, Senhor, que têm Te buscado ansiosamente como salmista, que possam Te encontrar, que possam receber o verdadeiro alimento espiritual e possam, Senhor, de fato, se alegrar dia após dia, semana após semana na Tua glória, Senhor. E assim a Tua igreja possa ser capacitada para cumprir a Tua missão nesse mundo, compartilhando o Evangelho, compartilhando a Tua glória, e mais pessoas se juntem em adoração a Ti, tornando o Teu reino uma realidade cada vez mais presente. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.